Então, vou falar aqui de uma pessoa que vem já de imediato e que eu conheci há pouco tempo. Mas desde que o conheci e vejo, sinto o gosto dele também em querer evoluir, em querer ser uma pessoa melhor. E já é. Já é uma pessoa muito que eu me inspiro bastante, vejo o quanto ele se esforça, uma pessoa na área física também muito exemplar. E um homem que também que se dá a vida, que dá a ajudar o próximo, a contribuir para um mundo melhor. Acho que é disso que o mundo precisa hoje em dia. É de pessoas que queiram um mundo melhor. E que não venham para sugar o mundo, mas que venham para dar mais ao mundo. Então, esta é essa pessoa e tem sido uma honra conhecê-lo. Então, ajuda-me a receber com uma enorme salva de palmas o grande Pedro Cacciarati. Kericati. Muito bom ouvir a sua perspectiva, né? E acho que é isso que adiciona a gente, né? Trocar perspectivas, trocar ideias. Que é basicamente a minha palestra hoje, a sua perspectiva cria a sua realidade. Hoje a gente está falando um pouquinho de inteligência emocional, então eu queria começar com uma primeira letra. Eu vou passar aqui em 5 letras. A primeira letra é E, não sei se dá para ver todo mundo aí atrás, mas é de emoções e sentimentos, né? Mas para a gente ser realmente gestor das nossas emoções, para a gente ter uma inteligência emocional maior, a gente tem que saber o que são emoções. Mas se eu começar a perguntar para vocês aqui o que é uma emoção, cada um vai falar um nome diferente e muitos de vocês vão explicar um porquê, vão dar um significado, ou vão falar assim, a emoção é medo, a emoção é felicidade. Mas e aí, né? O que está por detrás disso? Na neurociência, né, a gente aprende que emoções são um conjunto de respostas fisiológicas. Então é simplesmente o que acontece no nosso corpo, né, a maneira como o nosso corpo responde a um determinado tipo de circunstância, de uma coisa que está acontecendo do lado de fora. E eu queria trazer isso um pouquinho mais perto, por exemplo, imagina um marcianozinho, veio de Marte e não sabe o que é emoção. Ele te pergunta, qual que é a sua pior emoção? Qual que é a pior emoção que você poderia sentir? Marco, qual que seria para você? Medo. Né? E aí ele pede para você explicar. Então me explica, humano, o que é o medo? Você provavelmente vai chegar assim, o medo é quando eu estou fazendo isso, ou quando eu estou indo num lugar assim. Você vai tentar explicar com um significado. Você não vai explicar realmente o que é, que são as vibrações, que são aquelas respostas que o nosso corpo está dando. E normalmente a história ela é muito maior, né? Ela cria uma coisa muito maior do que realmente aquelas vibrações, aqueles sentimentos que a gente está sentindo no nosso corpo. Então a segunda letra aqui é P, né? P de pensamentos, P de perspectiva, P de história. As nossas histórias que a gente cria com a nossa mente geram na gente emoções. Então se eu penso de uma maneira, eu vou sentir de uma maneira. Se eu penso de uma outra maneira, eu vou sentir de uma outra maneira. E os nossos pensamentos, né, as nossas perspectivas, as nossas histórias, elas são significados da terceira letra aqui, que é a letra de C, de circunstância. De tudo que acontece na vida. Né? Então a gente está num mundo onde coisas estão acontecendo. A gente tem, então, um pensamento, ou vários pensamentos. Né? Tem estudos que falam que a gente tem de 50 a 70 mil pensamentos diários. A maioria deles inconscientes. Então se a gente não presta atenção neles, se a gente não gerencia os nossos pensamentos, a gente está vivendo coisas que a gente nem às vezes queria viver. Mas, voltando aqui, né, circunstâncias acontecem na vida, a gente tem uma perspectiva, a gente tem uma história, né, a gente cria um significado para essa circunstância e a partir disso a gente sente uma emoção. Né? Circunstâncias. Eu quero trazer aqui para você a primeira mudança de perspectiva da sua vida. Quero te oferecer, né, e te fazer esse convite. Comece a ver as suas circunstâncias como neutras. Como neutro. Não é positivo, não é negativo, não é bom, não é ruim. Tudo que acontece no mundo exterior é neutro. E a partir do momento que a gente tem um pensamento, que a gente cria um significado, é que a gente vai sentir. Um exemplo muito prático aqui, pense em uma pessoa muito querida. E agora eu quero que você imagine que você está longe dessa pessoa e essa pessoa faleceu, só que você não sabe. A circunstância aconteceu, o fato aconteceu, a pessoa faleceu. Mas se você não sabe, você não está sentindo nada. Né? Você está sentindo qualquer emoção que você está sentindo no momento de outras coisas. E aí alguém vai, pega o telefone, te liga, fala, fulano de tal faleceu. É só nesse momento que vem na sua consciência, né, o entendimento de que aquela circunstância existe, que está acontecendo, é que você então sente uma emoção. Né? E isso é muito importante, porque a gente cresceu entendendo, né, que foram ensinados para a gente que as coisas no exterior ditam nossas emoções, que é a busca. A gente foi ensinado a buscar o preenchimento do lado de fora. Né?
Eu passei anos da minha vida viajando o mundo inteiro em busca de alguma coisa. Vivi em 2 países diferentes, 7 estados diferentes, sempre em busca. Vai estar. Não, naquela próxima vez que eu fizer aquilo, começar isso daqui vai me preencher. Eu vou mudar de estado, vou mudar de país, vou conhecer pessoas novas, isso vai me preencher. Preenche até um momento. Mas depois, se você não sabe quem você é, se você não tem essa identidade sua, se você não se conhece, se você não volta para dentro, não adianta. Você vai continuar buscando e não vai encontrar, não vai preencher. Né? Por isso que muitos de nós, a gente começa coisas novas o tempo inteiro. Porque aquele novo, ele traz uma distração, mas depois que quando começa a ficar um pouco mais difícil, a gente fala, opa, peraí, o que está acontecendo? Onde é que eu estou? Né? Então, novamente, circunstâncias acontecem, a gente tem pensamentos, a gente cria significados para essas coisas, a gente sente, né, gera emoções no nosso corpo. E por que é muito importante, então, a gente gerir as nossas emoções, começar a gerir os nossos pensamentos? Porque, dependendo de como a gente sente, a gente age. Né? Seria a 4ª letrinha aqui, ação. Ação, inação, reação. Se a gente tem uma má gestão emocional, a gente reage muito às coisas que estão acontecendo aqui. A gente passa das circunstâncias direto para as emoções. A gente nem vê, nem percebe os nossos pensamentos, que estão realmente criando as nossas emoções ali. E a gente age no impulso. Né? Quando a gente está com medo, normalmente a gente não age, que também é um comportamento. E quando a gente começa a gerir mais conscientemente, a gente começa a tomar ações que são ações que vão realmente criar o que a gente quer criar. E aí a 5ª e última letra, não tão menos importante, todas são muito importantes, R de resultados. Né? À medida que eu ajo e crio, eu crio alguma coisa. Se eu não faço, também eu estou criando alguma coisa. Né? Se eu não viesse aqui hoje, por medo, eu estaria criando alguma coisa que é diferente do que eu estou criando agora. Né? E aí o mais importante, os nossos resultados, eles voltam para as circunstâncias. O que a gente cria vira a circunstância, e aí a gente tem um novo pensamento, sente mais uma vez, age mais uma vez, cria um outro resultado. Né? E vira um ciclo. Eu percebo o mundo, tenho um pensamento, sinto de uma maneira, ajo, não ajo, reajo, crio um resultado. Esse resultado normalmente vai reforçar o que você estava pensando aqui inconscientemente. Se você não está gerando seus pensamentos, os seus pensamentos estão controlando a sua vida. Controlando as suas emoções, suas ações, seus resultados. Ou seja, né, a sua vida. A sua realidade. Então eu quero te fazer mais 2 convites. Vou reforçar o primeiro que eu fiz. Né? Comece a separar isso, circunstância de pensamento. Comece a ver suas circunstâncias como neutras. Tome de volta a responsabilidade das suas emoções. Né? Pare de culpar o outro, pare de culpar quem está lá fora pelo que você está sentindo. E lembre que você está sentindo de alguma maneira por causa da história que você está se contando nesse momento. Então, primeiro convite, né? Comece a ver as circunstâncias como neutras e tome 100% a responsabilidade das suas emoções. Pare de culpar o outro. Porque quando a gente culpa o outro, está fora do nosso poder. A gente não pode fazer nada. A gente fica num ciclo vicioso que não vai levar a gente a lugar nenhum. Tome a responsabilidade. No momento que você toma a responsabilidade, é difícil. Agora eu sou o responsável pela minha emoção, pelo como eu estou me sentindo, pelos meus resultados. Mas isso vai mudar a sua vida. O segundo convite que eu quero fazer para você é começar a questionar as suas histórias. O Marco falou um pouquinho ali. Comece realmente a questionar o que eu estou pensando agora. Se eu começo a sentir medo ou vergonha que muitas pessoas sentem, o que é que eu estou pensando aqui? Tenta fazer esse exercício porque à medida que você pratica, você fica melhor. Tudo que a gente faz, dia após dia, a gente se torna melhor. Então, se você, no começo, você questionar os seus pensamentos, questionar a sua história, vai ser um pouco difícil, vai ser um pouco frustrante. A capacidade da gente pensar conscientemente. Então, a gente pode escolher uma história que vai criar na gente uma emoção que vai depois favorecer os nossos resultados, em vez do contrário. E a terceiro convite que eu quero fazer para você, e esse é um desafio realmente,
é que você comece a conscientemente, de propósito, sentir as suas emoções. O que eu estou sentindo? Como é que o meu corpo está? Se eu estou com medo, beleza, o que é o medo? Meu coração está batendo rápido. Beleza. Minha mão está ficando um pouco mais fria. Estou suando um pouquinho. Fique com o seu corpo, esteja presente naquele momento. A palavra sentimento, eu gosto de quebrar ela em sentir o momento. Normalmente a gente tenta não sentir a emoção, a gente vai para o Netflix, ou a gente vai comer alguma coisa gostosa, a gente busca aquele prazer momentâneo para não sentir a emoção, para distanciar a gente daquele sentimento que não é prazeroso. E a gente busca alguma coisa que é momentaneamente prazerosa. Só que o problema é que essa emoção que a gente está fugindo dela, ela vai voltar. Os pensamentos que a gente estava tendo, que a gente não gerenciou, que a gente não questionou, que a gente não trouxe para o consciente, vão estar lá. Então comece a sentir as suas emoções de propósito. É um grande desafio, mas isso também vai realmente mudar a sua vida. E aí que, só mais uma vez, quero acabar aqui dizendo, a nossa perspectiva, ela vai criar a nossa realidade. Porque a maneira como é que eu estou vendo a minha vida, a maneira como eu escolho o que eu estou vendo, o significado das coisas que estão acontecendo, gera em mim um sentimento. Esse sentimento vai fazer eu agir de uma maneira, vai criar meus resultados. Então é isso, é um pouquinho curta hoje, mas agradeço a presença de vocês e o olhar aqui carinhoso. Muito obrigado.